Olá, muito boa noite para todo mundo. Com o sol de janeiro rompendo a madrugada e anunciando que o dia seria quente, a comitiva do Terra Viva DBO na TV passou na frente do casarão da Ramada e entrou com a boiada no estradão para ganhar o chão do sertão. E daí atravessou o Varjão inteiro até o retiro do Jatobazeiro, onde a rancharia foi armada e a peonada já está preparada para a folia violeira, que agora vai ser começada com a recitação da prosa brideira. Conforme já é da sabedência geral de todo mundo, as inquerências do clima com o produtor brasileiro estão fazendo rasoura no nosso setor leiteiro. E tem muito companheiro que está vendo isso acontecendo no seu próprio terreiro, né? Enquanto em algumas regiões do Nordeste e do Sudeste a desgraça pelada veio na forma de uma chuvarada que inundou cidades e fazendas, no sul do país a consumição foi uma seca histórica, que veio junto com uma onda de calor com temperaturas que nunca tinham sido vistas pela população. O resultado, logicamente, foi uma derriçada geral na plantação de grãos, com gravíssimas perdas na soja e no milho, isso numa hora em que os pecuaristas, tanto no leite quanto no corte, estavam na esperança de uma grande fartura nas colheitas que pudesse trazer, enfim, alguma aliviação no seu custo de produção. Para completar essa desconjuminação, além dos fracassos, do fracasso das lavouras, o que também atrapalhou a produção de silagem nas propriedades, né? As áreas de pastagem foram igualmente prejudicadas e isso atinge ainda mais diretamente o fornecimento de alimentação para a vacada leiteira. Aí, como é verdade verdadeira que o leite entra pela boca da matriz, está ficando cada vez mais complicado para encher o tanque de resfriamento. Mas repare a amiga que lida e ganha vida nesta atividade, que o encurtamento na oferta de leite no mercado está só piorando agora, porque ele já vem desde o ano passado. Conforme os dados mais recentes, que são do terceiro trimestre do 21 recém-terminado, comparando com o período correspondente de 2020, a redução foi de 9,6% no Sudeste e de 6,1% no Centro-Oeste, para ficar só em dois exemplos. Analisando esta situação atual e o rumo que está sendo tomado pelo carretão, os especialistas do setor estão reforçando a previsão de que, se a safra já está curta, a próxima entre-safra do leite, então, vai ser mais apertada ainda. O que, aliás, deveria, pelo menos na teoria, né, empurrar a cotação na subida do estradão. Além disso, com o dólar em alturas estratosféricas em relação ao real e com o preço disparando no mercado internacional, não dá para importar leite e derivados para ajudar no abastecimento interno aqui no nosso próprio terreiro. Mas o problema principal que está ameaçando azedar de vez o mingau é que o trabalhador brasileiro que está passando por um forte padecimento por conta do desemprego e do despencamento da sua renda foi jogado para fora da roda de consumo pela crise da economia agravada pela pandemia e não vai ser tão já que a situação vai melhorar. E o companheiro fazendeiro que ganha a vida na lida de criar e ordenhar vaca leiteira, de certo que já ouviu falar, ou até pode ter usado na sua propriedade, da silagem de grão úmido, que é uma alternativa de alimentação de alta qualidade para a vacada em lactação. Mas para garantir o rendimento e o bom aproveitamento do material ensilado, é fundamental tomar alguns cuidados importantes em todas as fases da produção. Pois então, para adquirir mais informação a respeito de como é que isso deve ser feito, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o Dr. Guilherme Fernando Matos Leão, médico veterinário e sócio-diretor da Dairy Innovation, que vai participar da função falando ao vivo pelo computador, diretamente de Guarapuava, no Paraná. Boa noite, doutor Guilherme. É uma satisfação ter a sua presença virtual aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Sidney. Tudo bem? O prazer é todo meu. Muito obrigado aí pelo convite. A gente fica muito feliz em poder participar. A satisfação é nossa. Ô, Guilherme, explicando assim para a gente que não é técnico, né? O que é que vem a ser a Certo. silagem de grão úmido? Bom, Sidney, como é que funciona? Basicamente, a silagem de grão úmido, ela é um concentrado. Então, ou seja, ele é uma alternativa do uso do grão seco nas dietas das vacas leiteiras. Só que quando a gente fala em silagem, a gente tem que pensar também na questão de armazenamento. O que seria esse armazenamento através da silagem de grão úmido? Então, basicamente, a gente colhe esse grão com uma umidade em torno de 35% a 40%, e
faz todo o processo de moagem, captação, vedação, que nem uma silagem de planta inteira. Que o produtor geralmente está acostumado a fazer silagem de milho, possivelmente. E depois que você passa por todos esses processos, né, em processo de vedação, e você fica em torno desse material fechado em torno de 21 a 30 dias, você conserva esse material, conserva esse grão, armazena esse material e você consegue ter como produto final um grão com alta digestibilidade, ou seja, um grão com alto aproveitamento nas dietas das vacas leiteiras. Então, um grão úmido basicamente é uma forma de eu armazenar o grão através de um processo fermentativo que garante alguns benefícios, principalmente aumento da digestibilidade e do aproveitamento como um todo para as vacas de leite. Mas é sempre no milho quando fala de silagem de grão úmido, não é? Mas quais são os outros produtos que também podem ser usados para fazer esse tipo de silagem? Sim, ele é o mais conhecido, né? O milho realmente o que foi mais difundido o uso aí através da silagem de grão úmido. Mas hoje a gente já tem pesquisa que suporta o uso do sorgo como uma alternativa. E também temos outros cereais, principalmente cereais de inverno, que também podem ser uma alternativa. Mas hoje, assim, majoritariamente acaba sendo o milho como responsável aí de levar o nome do grão úmido para frente. Agora, falando assim, então, né, considerando a silagem de milho nessa nossa prosa, né, qual que é a principal vantagem desse tipo de alimentação, Guilherme? Da silagem de milho em relação ao grão úmido, seria? Aos outros tipos de silagem? Ah, sim, a silagem de milho em específico, ela tem uma vantagem, por exemplo, ao sorgo, em termos de níveis de amido, e ele consegue ser um pouco mais aproveitado, certo? Já as silagens de cereais de inverno, elas têm um potencial fermentativo, né, ou seja, um grão um pouco mais digestível do que o milho. Só que a produção em quantidade acaba sendo menor. Então, por isso que o milho, muitas vezes, é o grão que acaba sendo mais usado para fazer a silagem de grão úmido como um todo. Qual que é o ponto certo de colher o milho para fazer silagem de grão úmido? É, assim, só fazendo um paralelo, geralmente quando se faz silagem de milho de planta inteira, a gente acaba avaliando a matéria seca, que seria basicamente aonde é o teor de nutrientes que tem naquela planta que possam potenciar o processo fermentativo. E quando a gente trabalha silagem de milho planta inteira, a gente está trabalhando em torno aí de 30 até 37% de matéria seca, que seria basicamente o range que você pode trabalhar. Isso depende de máquina, você vai trabalhar, ponto, tamanho de área, e assim por diante. Já como nós falamos em silagem de grão úmido, o nosso verificação de ponto acaba sendo o grão. E lá a gente tem que ver que o milho tem que estar na fase R6, ou seja, na maturidade fisiológica do grão. Quando tem aquela linha preta no grão, o produtor começa a olhar lá o grão na espiga, ele tem a linha preta. Ali, nessa fase, vai estar em torno de seus 35% a 40% de umidade no grão, né? Ou seja, ao redor de seus 60%, 65%. Então, esse seria basicamente o ponto que nós estamos falando de silagem de grão úmido. Ou seja, eu estou colhendo esse material no campo e estou fazendo, vamos dizer assim, todos os processos que vão na sequência. Né? O corte, a picagem, a compactação, a vedação e o tempo de estocagem. Agora, quais são os principais cuidados que o fazendeiro deve tomar na hora de montar o silo e fazer o fechamento, Guilherme? Olha, assim, Sidney, eu vejo assim que cada produtor tem que fazer o processo de silagem de grão úmido dentro da característica que tem na sua propriedade. Mas um ponto importante,
acaba sendo como que esse produtor vai trabalhar o manejo dele do pós-abertura, né? A gente tem que garantir sempre uma quantidade a ser fornecida diariamente desse material. E essa dieta ela tem que estar balanceada, né? Que a gente também não pode usar níveis muito altos de grão úmido, até porque acaba sendo um produto que ele tem uma alta fermentabilidade. Então a gente tem que ter um cuidado no uso das dietas, tem que ter um balanceamento específico. E quando a gente fala na quantidade que é usada, a gente tem que ter, com base no nosso rebanho, na nossa condição, a gente tem que ver quanto aquele silo vai se avançar por dia. Porque a gente tem que manter uma taxa de retirada diária. Por que isso é importante? Basicamente pelo fato que se a gente deixar uma taxa de tirada daquele painel, começar a cortar ele disparelho, o que acontece? O ar, né, o oxigênio, ele infiltra nesse painel. E quando ele infiltra, o que acontece? Basicamente, a gente pode ter processos que são ruins, né? Processos que a gente não quer que ocorra, e a gente pode gerar o aparecimento de fungos, por exemplo, e até inclusive micotoxinas, que podem estar presentes nessa silagem de grão úmido. E isso, logicamente, pode gerar um prejuízo na saúde do animal. Então, é uma coisa que a gente acaba evitando. Então, uma coisa que o produtor tem que ter em mente é sempre manter um manejo próprio de retirada, para que justamente você consiga manter um material de melhor qualidade e com, logicamente, uma sanidade, para que não gere nenhum tipo de prejuízo aos animais. Guilherme, queria agradecer demais a sua participação. Lógico que teria muito mais coisa para a gente falar a respeito desse assunto, mas é importante o pecuarista pensar nisso, né? E ir atrás para ver se é interessante. Obrigado, viu, Guilherme? Grande abraço para você. Até a próxima. Muito obrigado, Sidney. Obrigado pela oportunidade. Um grande abraço e uma boa semana a todos. Obrigado para nós todos. Com a conversa correndo animada e a peonada nem percebeu que a boiada já percorreu a primeira pernada da jornada, que estava combinada de ser cumprida nesta parte da empreitada. Sendo assim, a comitiva faz agora uma rápida parada e volta em instantes a marchar na estrada. Em 2021, o Brasil importou o equivalente a 1 bilhão de litros de leite, o que representou uma redução de 24% na comparação com o ano retrasado. Os motivos desta situação a gente vai conferir agora na reportagem da nossa colega jornalista Regina Dourado. Acompanhe. Em 2021, as importações de leite caíram 24% em equivalente leite, que é o volume de matéria-prima necessária para produzir um determinado derivado. E mesmo assim a gente teve grandes dificuldades para o produtor de leite em função do aumento de custos de produção e da queda de consumo de leite no mercado, em função de toda a questão econômica do nosso país. Em função de preços internacionais altos, taxa de câmbio elevada, ou seja, o real desvalorizado, o Brasil importou no ano passado cerca de 1 bilhão de litros de leite contra 1 bilhão 350 milhões em 2020. Uma queda bastante forte nas compras, de 24% em relação ao ano anterior. E o cenário agora para esse primeiro semestre de 2022 é que elas permaneçam em queda em função dos preços internacionais altos, da taxa de câmbio elevada e da pouca disponibilidade de leite no Mercosul, que é a nossa principal fonte de importações. Precisamos ter muita cautela, principalmente com os custos de produção. A gente observa hoje um preço pago ao produtor muito aquém do que deveria estar sendo pago, e a gente observa também uma alta generalizada em todos os insumos. Então a gente fica com essa preocupação para 2022, mas torcendo para que o mercado se ajuste, para que o Brasil possa evoluir com a sua cadeia produtiva do leite nacional. A balança comercial brasileira de lácteos, que é basicamente o volume de importações menos as exportações, registrou um déficit de 378 milhões e 840 mil dólares em 2021. O Brasil tradicionalmente tem um déficit na sua balança comercial láctea, porque é um país tradicionalmente importador. Mas em função dessa queda nas importações em 2021, esse déficit foi mais ou menos 30% menor do que foi em 2020. Com relação ao câmbio, o dólar é um fator de desincentivo às importações. No último boletim Focus do Banco Central, a estimativa é de que a cotação média da moeda seja de R$ 5,60 para 2022.
A taxa de câmbio tem uma relação forte com as importações. Quando ela sobe, isso reduz a competitividade do produto importado no mercado nacional, reduzindo também o volume importado. Mas é importante a gente dizer que isso é uma faca de dois gumes, né? Porque do lado do custo de produção de leite do produtor, um dólar desvalorizado aumenta o preço dos insumos importados e aumenta, portanto, o custo de produção de leite aqui no Brasil. E o custo de produção de leite tem uma correlação forte com a taxa de câmbio. Então, se a taxa de câmbio elevada reduz importações ou tende a reduzir, do outro lado tende a aumentar o custo de produção. Já para as exportações de produtos lácteos, o câmbio elevado favoreceu o cenário, que subiu em volume e faturamento em 2021. 18,5% e 1,3%, respectivamente, na comparação com 2020. É um movimento importante que nós precisamos estar atentos e deveríamos, inclusive, aproveitar melhor essa janela que nós estamos observando, de um momento em que o leite lá fora está muito valorizado, o câmbio favorável às nossas exportações. Deveríamos, sim, fazer o máximo de exportações possíveis para termos um equilíbrio melhor no mercado interno nacional. Os desafios para exportações são vários, mas eles precisam ser transpostos e o Brasil precisa ser um grande exportador de lácteos. Com o comprador estrangeiro em grande animação, no porto não para de sair navio carregado de carne para o mundo inteiro e este mês atual deve cumprir a previsão de ser o melhor janeiro da história do setor exportador brasileiro. O Terra Viva DBO na TV volta já, aguarde. Pois o companheiro boiadeiro e a companheira boiadeira já fiquem avisados de que o que vai ser falado agora vai ter parecência de caso já contado e requentado. Mas o que está sendo passado no nosso mercado pecuário é que o andamento do carretão no Eito está do mesmo jeito e na mesma toada desde a semana passada. A respeito do abastecimento aqui no nosso próprio terreiro, como sempre acontece nestas alturas do calendário e já é da sabedência geral, o consumidor brasileiro está sumido e alongado do balcão do açougue por motivo de grave falta de dinheiro. O problema é que há muito tempo o mês já não cabe dentro do salário do trabalhador, né? Mas neste janeiro presente, o vivente está padecendo mais ainda, por causa da crise na economia, com o aumento da inflação, o alto nível de desemprego e o agravamento da pandemia, que está assustando todo mundo e ameaçando complicar tudo de novo. Aí, em vez de comprar carne, o povo está sendo obrigado a ficar contente quando dá para pôr na mesa arroz, feijão e ovo, sendo que antigamente ainda dava para comer frango, porco e salada, mas agora isso também já está perdido em eras passadas. Com essa demanda esquálida e desmilinguida no comércio varejista, a parte da indústria que lida no mercado interno conseguiu esticar a sua programação e agora está fazendo questão de demonstrar para o pecuarista o seu desinteresse na negociação. Aí, estando descansado a respeito da sua precisão de gado terminado, o dono do frigorífico já mandou o comprador voltar a correr o Eito com o facão derristador de preço na mão, com ordem de manifestar valentia e fazer a relia com o preço da mercadoria. O que, aliás, o sujeito tem feito com grande satisfação em todas as regiões de comercialização no país inteiro. Situação completamente diferente está sendo acontecida no setor exportador, que está em grande animação por conta da fome incontida do comprador estrangeiro, especialmente nosso estimado e muito considerado freguês chinês, que está querendo tirar o atraso dos quase 3 meses que ele ficou sem poder importar carne brasileira. Conforme os dados divulgados pela SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, considerando só o produto in natura, nas 3 primeiras semanas do mês atual, foram despachadas lá para fora 107.400 toneladas. Este volume já é maior do que o total que foi exportado durante o janeiro inteiro no ano passado. E repare também, o companheiro boiadeiro, que a média diária dos embarques chegou agora a 7.100 toneladas, o que representou um aumento de nada menos que 33,5% em relação ao período correspondente do ano passado. Além disso, fazendo a mesma comparação no tempo, o valor da nossa mercadoria também teve um substancioso aumento de 14,4% no mercado internacional, passando para 5.100 dólares por tonelada. Mas no balanço do dia da Scott Consultoria foram registradas mudanças nas cotações em 9 das 32 regiões pesquisadas e todas foram no rumo de morro abaixo.
No Rio de Janeiro, o boi caiu para R$ 305,50 e a vaca para R$ 293,50, a prazo e livre do Fundo Rural. No Espírito Santo, a fêmea desceu para R$ 295,50. No noroeste do Paraná, o boi escorregou para R$ 315,00 e a vaca para R$ 295,50. No sudeste da Rondônia, o macho recuou para R$ 293,50. No norte de Mato Grosso, a fêmea está por R$ 295,50. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, o boi tropeçou para R$ 322,00. No sul do estado, o macho foi rebaixado para R$ 315,00. Em Goiânia, a capital do Goiás, o boi piorou para R$ 312,00. E em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o macho desandou para R$ 10,95 o quilo vivo, o que corresponde a R$ 328,50 por arroba. O compadre Zé Amado e a comadre Mariquinha mandaram avisar que no sábado eles vêm aqui para visitar e vão ficar para almoçar. Pois então eu já escolhi um capado que está bem cevado e uma galinha gorda, passei no sítio do Dito para deixar um palmito encomendado e agora eu vou pegar um punhado de pimenta que não seja muito ardida para Margarida, que é a minha mulher, temperar a comida. E para quem quiser, ainda vai ter doce de abóbora para comer com queijo e de sobejo, macaia para o pito e bom café. E é com grande orgulho no peito e profundo respeito pela nossa verdadeira cultura sertaneja brasileira que eu faço mais uma vez a recitação para os companheiros e companheiras, boiadeiros ou não, do Brasil inteiro, destas prosinhas rimadas que estão publicadas no meu livro mais novo, batizado de Versinhos de Caipira, Interos 4. Se por acaso alguém aí gostou de escutar e quiser saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, faça o favor de ligar diretamente para mim, no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807, ou mandar um e-mail para sidneymascio@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E assim a gente anuncia a nossa despedida do povo dessa terra por nós tão querida, deixando já prometida a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até a vista então.